Olá, é com prazer que eu faço a abertura dessa série de programas sobre os elementos químicos. Os elementos químicos e a tabela periódica. Em 2019, a tabela periódica está completando 150 anos de ter sido organizada da forma que está hoje, né, e que apresenta as propriedades dos elementos de uma maneira que todos nós podemos usar de forma amigável. Dmitry Mendeleev, russo, percorreu várias cidades da Rússia e foi um químico que conseguiu coletar o trabalho dos outros e organizar numa forma diagramática a tabela periódica. E esse ano comemoramos 150 anos desse grande feito. Parece simples organizar os elementos de uma forma bonita, arranjada, mas na verdade muitos químicos, físicos, cientistas de um modo geral contribuíram para que se entendesse as propriedades dos elementos químicos de tal maneira que permitisse o seu agrupamento de acordo com as suas propriedades. A tabela periódica é tão útil, tão importante, que, na verdade, para um químico basta uma olhada para entender o que vai acontecer se num composto químico ele substituir um elemento pelo outro. A tabela periódica, ela hoje é um elemento extremamente importante para praticamente todas as áreas. A tabela periódica aprendemos em química, mas ela é de amplo uso, porque afinal, no nosso planeta, tudo que tem ao nosso redor são elementos químicos. Elementos químicos ou a sua composição, né, formando as moléculas, formando os compostos, formando os sólidos, os líquidos, formando tudo que está ao nosso redor. Comemorar os 150 anos da tabela periódica é como dar um atestado de que essa foi uma das grandes conquistas da ciência, em especial da química. Muito bem, a tabela periódica hoje, ela é um elemento que acompanha praticamente todos os cientistas em todos os ramos. Na biologia, temos que saber o que cada elemento, como que ele entra, como é o seu papel para as biomoléculas. Nós sabemos que um pouquinho a mais de sódio, um pouquinho a menos de potássio, um pouquinho a mais de ferro, um pouquinho a menos de carbono, um pouquinho a mais de oxigênio, um pouquinho a menos de hidrogênio, faz uma diferença muito grande para o curso da vida. Então, hoje, a bioquímica, que é uma das bases, né, é a base molecular para o entendimento das ciências da vida, ela usa a tabela periódica constantemente. E a razão disso é que, olhando a tabela periódica, nós somos capazes de entender todas as propriedades químicas dos elementos, ou a sua maioria, pelo menos. Na engenharia, olhando a tabela periódica, nós somos capazes de poder elaborar composições metálicas que produzem ligas com propriedades especiais. A aeronáutica não seria o que é se, na mão dos engenheiros, não tivesse uma tabela periódica, e, obviamente, a capacidade dos engenheiros em ler a tabela periódica. A física nem se fala, nós não conseguiríamos desenvolver tantos materiais, entender natureza das coisas se não fosse a tabela periódica. E aí vai por todas as áreas. Praticamente não existe hoje uma área da ciência que não faz uso da tabela periódica. Olhar as colunas, olhar as linhas, é ter ali uma história de muitos e muitos milênios de desenvolvimento do intelecto humano com relação aos elementos químicos. Portanto, você vê um pedaço de papel distribuindo os elementos de uma forma diagramática,
relata, compõe tudo quase que nós conhecemos ao nosso redor e que permite a gente interferir, consertar e evoluir com a ciência em prol da sociedade. Para nós aqui do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, CEPOF, o Instituto Nacional de Física em Ótica, o INOF, do Instituto de Física de São Carlos, é uma alegria muito grande elaborarmos uma série de programas onde vamos descrever praticamente todos os elementos químicos. Vamos cobrir toda a tabela periódica. E por que vamos fazer isso? Vamos fazer isso porque ela é importante. E vamos utilizar esse ano, onde a química comemora os 150 anos da tabela periódica, para tornar isso conhecido de todos. Todos merecem conhecer um pouquinho da riqueza do intelecto humano composta naquilo que nós chamamos a tabela periódica. Por isso eu convido a todos que semanalmente assistam os nossos programas, seja na televisão ou seja no YouTube, acompanhando a característica de cada elemento e quem sabe, a partir de agora, você vai andar com uma tabela periódica no seu bolso, porque ali tem uma história muito grande da ciência e um conhecimento enorme de tudo que está ao nosso redor. Até mais!